está programando para que Vladimir Putin venha então ao Brasil para a reunião do G20. Mas vamos lembrar que Putin está sendo condenado por crimes de guerra e Brasil faz parte do TPI. Ou seja, se Putin pisar no Brasil, ele é imediatamente preso pela Interpol ou algum outro órgão. Mas para amenizar isso, o Brasil está querendo quebrar milhares e milhares de acordos que já foram feitos apenas para uma pessoa pisar aqui no Brasil. E aliás, Putin vindo aqui não é seguro de nada de que ele vai estar protegido. A qualquer momento, o Brasil pode virar a casaca e dar problema muito para ele. Como presidente do G20 nesse ano, o Brasil ele quer criar novos métodos de diplomacia. E com certeza, sendo presidente, como eu disse, do G20, ele quer que todos os líderes principais que fazem parte da organização estejam no Brasil. Inclusive eles, o Vladimir Putin, o Xi Jinping e até mesmo o Biden. Então vocês estão vendo que o Brasil vai ter uma dualidade muito grande. Vai ter de um lado pessoas que são da direita e do outro lado pessoas que são da esquerda. Bem aleatório isso, mas é o que está tendo. Só que assim, claramente, o próprio Putin, ele está passando por umas situações muito difíceis, que é o quê? Condenado por crime de guerra, né? Ele já participou do Tribunal Penal Internacional, só que acabou que saiu. Por quê? Porque a Rússia queria tomar a região da Crimeia e naquele momento o TPI julgou e falou, não vai tomar a região da Crimeia não, que não é sua. E o que aconteceu? Putin então se virou contra o TPI e saiu do tratado do TPI. Ou seja, acabou que tanto a Rússia quanto até mesmo os Estados Unidos não pertencem a esse Tribunal Penal Internacional. Ou seja, crimes como crimes de guerra e outros crimes que são condenados pelo Tribunal Penal Internacional, eles não precisam aderir a esses crimes, ao contrário de quem faz parte dessa organização, como por exemplo o Brasil. Se caso, suponha-se que assim, vamos dar um exemplo bem aqui aleatório, mas para vocês entenderem. Que Brasil e Paraguai estivessem disputando uma espécie de região ali. E no meio daquela região, meio que assim, o Brasil pediu uma análise do TPI para conseguir ter aquela região, o TPI negou. Como pertencente do TPI, o Brasil tinha que aceitar isso e não correr atrás. Se ele não pertencesse, ele podia tomar a região ali e virar uma confusão de guerra. E da mesma forma, para crimes de pessoas, ou seja, se alguém fosse condenado ao Tribunal Internacional, algum político, alguma coisa assim, o Brasil teria que entregar e claramente, aceitar os termos do TPI. Se não fizesse, não teria que fazer nada. Então, resumindo, para o Putin, na Rússia, nesse momento, é extremamente seguro. Só que para o Brasil, não é nada seguro, entendeu? Por quê? Porque a qualquer momento os brasileiros podem resultar e querer entregar o Putin. E, na verdade, o governo brasileiro pode mudar a casaca. Falar, vamos entregar o Putin. Não tem nada que garante que isso possa acontecer. Mesmo que, embora o Brasil tenha pedido uma análise do Tribunal Penal Internacional, já que ele pertence. Ou seja, o Brasil quer continuar pertencendo a esse Tribunal Penal Internacional, mas da mesma forma ele quer que o Putin venha aqui para conseguir fazer um aspecto diplomático. Porque o Brasil garante para o Tribunal Penal Internacional que o Putin está vindo aqui por razões diplomáticas representando um chefe de Estado. Então, ele está vindo aqui não como Vladimir Putin para negociações só com o Brasil, ou para visita, ou para isso, mas está vindo aqui por fato de que ele é o líder da Rússia, ele ganhou, então claramente ele tem que vir para fazer uma organização representando a Rússia no G20. E isso ainda não tem uma análise, gente. O Tribunal Penal Internacional ainda não decidiu sobre esse tema, mas acredito eu que talvez isso possa ser liberado. Só que, assim, vamos lembrar, se for liberado, eu acredito que Vladimir Putin não iria vir para o Brasil. Porque a gente já viu que vários outros eventos que teve, Vladimir Putin recusou e persistiu em não manter essa discórdia e às vezes arriscar, claramente a sua vida, o seu mandato e completamente tudo que ele construiu. Acredito eu que mesmo que o Brasil deixe, seria muito, mas muito arriscado pelo Vladimir Putin pisar aqui no Brasil. É a mesma coisa do Maduro, na minha visão, tá, gente? Não é a mesma coisa, mas assim, é um exemplo do Maduro pisar nos Estados Unidos, entendem? Não ia dar muito certo isso. Acredito eu que o Vladimir Putin, no momento, na situação que ele está agora, duvido muito que ele venha para o Brasil. Mas se caso ele vir para o Brasil,
vai ser algo bem surpreendente aqui no Brasil, porque assim, o Tribunal Penal Internacional vai ter feito uma exceção imensa praticamente para Vladimir Putin, algo que assim, a gente não viu nunca com nenhum outro político, nenhum outro líder. E querendo ou não, é muito arriscado para o Brasil até mesmo, porque o Brasil está tomando uma posição muito, mas muito arriscada. A gente tem que declarar que a presença do Vladimir Putin aqui no Brasil, meio que relevando que é do G20, é como se você atestasse algo que você está mais do lado da Rússia. Querendo ou não, você está tomando uma posição até mesmo pela guerra da Rússia e da Ucrânia, na minha visão. Então, acredito eu que não seja uma decisão muito boa que o Brasil está correndo em chamar Vladimir Putin, até mesmo em entrar com o Tribunal Penal Internacional para conseguir uma sessão para ele vir para cá. Mas, assim, quem sou eu para dizer isso, não é mesmo? Vamos ver o que o governo brasileiro está querendo preparar, então, para esses últimos tempos em relação aí ao Putin, em relação à organização do G20. Já que o Brasil agora está mandando e está sendo representante do G20, claramente vai ser no Rio de Janeiro essa organização, onde vai juntar muitos líderes. E vem muita, mas muita proposta por aí, né? Com certeza vamos ter alguns acordos que vão ser, provavelmente vai ter fala da Amazônia, porque sempre tem. E acredite ou não, talvez a gente consiga algo bom para o Brasil, ou talvez não. Coloca nos comentários, o que você acha que vai vir da reunião do G20? E Putin pisando aqui, o que pode acontecer? Você acha que ele pode ser preso? Pode ser morto? Pode apenas vir aqui e nada acontecer, ou você acha que ele nem vai aparecer? Pois é, eu tô bem na dúvida sobre essas situações, porque simplesmente, devido que já ocorreu em outros países e outras reuniões, eu não sei se Putin vai vir aqui pro Brasil. Beijo e até o nosso próximo vídeo.